Salve, salve família vascaína, tudo bem com vocês? Sejam todos mais uma vez bem-vindos aqui no canal. Já vou deixando aos créditos ao canal ESPN Programa Sport Center, trazendo aí as melhores informações aí do Vasco para vocês hoje. Alexandre Matos disse que só fica no Vasco quem quer ficar ou quem quer ser campeão. Porque Alexandre Matos, junto com Ramon Dias, promete 2024 um ano de vitória, um ano de títulos e um ano de renovação aí com o Vasco, ultrapassando os limites. Também já vou pedindo para você que ainda não é inscrito no canal, que se inscreva no canal, acione suas notificações, porque assim que a gente postar algum conteúdo, vocês já ficam por dentro aí de tudo que está acontecendo com o Vasco da Gama. Deixa o seu like, que nos ajuda muito aqui dentro da plataforma, e o seu comentário também, que assim sabemos da onde vem a sua torcida vascaína. Agora, sem muita enrolação, já vamos ao conteúdo, porque notícia quente, mercado da bola, Ramon Dias, Alexandre Matos, tudo aí para vocês atualizadíssimos aí, para vocês ficarem atualizados. Valeu, fique com Deus e até o final da notícia. De esporte só fica no Vasco quem quer. Foi com essa frase que o diretor executivo de futebol do Vasco, Alexandre Matos, finalmente se apresentou à torcida através de uma entrevista coletiva na manhã desta segunda-feira, aqui no CT Moacir Barbosa, zona oeste do Rio de Janeiro. A todo instante, o dirigente foi enfático diante dos questionamentos sobre a necessidade do Vasco ter um time mais forte, contratar mais jogadores. Segundo Alexandre Matos, o trabalho do Vasco é para médio e longo prazo. Sei que o torcedor vem machucado, sei que o torcedor quer para ontem soluções, só que o para ontem pode trazer mais malefício do que benefício para o torcedor e para o clube. Apesar disso, Alexandre Matos não descartou um Vasco competitivo já para o Campeonato Carioca e disse que os títulos do clube virão com a sequência do trabalho. Título, ele vem com um projeto sério. E projeto de médio a longo prazo. Título que vem por acaso, existem aqueles clubes que ganham título e não sabem por que ganhou, porque aconteceu, você pode ter certeza que a consequência dele é do tamanho da alegria, ou pior que a alegria, aliás, entendeu? Então o Vasco vai conseguir conquistar seus títulos, mas o Vasco vai saber por que vai ganhar seus títulos. Ao longo do contato com jornalistas, o dirigente acabou contando sobre a iminente saída de Gabriel Peck e a chegada do atacante David. Sobre o PEC, sim, nós deixamos claro, eu deixei claro com o procurador dele. Ele não é a primeira proposta que veio por ele, não é. Para mim mesmo já vieram outras. E a postura que eu tenho, Alexandre, é de que eu conto muito com ele, né? Eu vi que tem muita crítica pelo David. Respeito. Cabe o David transformar essas críticas em elogio no trabalho dele. Mas quando eu liguei para ele, ele falou comigo assim, cara, você está me dando uma ligação que a minha família e eu esperamos desde quando eu nasci, porque a minha família inteira é vascaína, ele é de Espírito Santo, e ele também. Então, esse cara, pode dar certo, pode dar errado, o tempo vai dizer, mas esse indivíduo é um indivíduo que hoje, no momento do Vasco, importa muito para nós. O Vasco viaja nesta terça-feira para a Ponta del Este, vai participar do Torneio de La Plata com outras equipes de futebol sul-americano. São 2 jogos marcados. O primeiro será contra o São Lourenço no dia 18 deste mês. Número pelo São Paulo em 2023. Em 39 jogos, 5 gols, 3 assistências, 8 participações em gols. Chutes certos por jogo, 0,5. Ele estava emprestado pelo Internacional. Sobre o David, porque a torcida pegou no pé, disse que não era o jogador para o Vasco, mas o Matos, ele toca nesse ponto que é muito importante para o time do Vasco nessa temporada. A gente quer aqui quem vai dar absolutamente tudo para essa equipe. E parece que é isso que o David vai fazer, ou pelo menos foi isso que ele falou para o Matos. Eu acho que essa característica é muito importante para o time. Eu acho que o Matos tem razão. Dá para a gente concordar com muita tranquilidade com a ideia que ele passa nessa entrevista de jogador comprometido, que recebe a notícia da contratação dizendo isso. Eu estou esperando a sua ligação desde que eu comecei a jogar futebol. Minha família inteira é composta por torcedores do Vasco e eu também. Numa época em que o esporte é tão tomado
pelas superficialidades do negócio, etc. E isso não tem como a gente combater. É preciso entender, aceitar, lamentar certas coisas, aplaudir outros comportamentos. E esse talvez seja um comportamento desses dignos de aplauso. Um jogador que recebe o interesse de um clube dizendo: eu estou esperando essa ligação desde que eu comecei a jogar futebol. Não há por que inventar isso, não há por que não ter sido uma declaração genuína. E, sendo assim, não há por que também o Alexandre não nos contar da maneira como ele contou. E já era verdade na temporada passada, quando o Vasco fez, no meio do Campeonato Brasileiro, um belo no sentido de um vasto número de contratações, e esses jogadores eles precisaram se comprometer. A maioria se comprometeu mesmo. Alguns surpreenderam até pela capacidade de liderança, a forma como se entregaram à missão que o Vasco tinha, que foi bem sucedida só na última rodada, de permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. Então, assim, isso vale sempre, teoricamente. Só que você não tem esse comportamento de todos os jogadores. Tem muitos deles que estão habituados a fazer o jogo do negócio. E o jogo do negócio, ele está sendo jogado aí, nos bastidores, todos os dias. Então, o David não é o primeiro jogador a chegar num clube enfrentando uma certa resistência do torcedor. O torcedor é apenas o seu sentimento, a sua sensação e aquilo que ele tem como reação na hora. O David vai ter todas as oportunidades de mudar a cabeça dessas pessoas. E com esse comprometimento, eu acho que ele tem mais chance de ser bem-sucedido. Pois é, Zupa, o primeiro entendimento realmente do Matos é essa vontade de jogadores que ele quer ter no Vasco. E aí ele fala sobre o PEC também, né? Existe aquela especulação que ele poderia sair e ele bancou também um PEC para a temporada. Precisa ver se vai conseguir segurar o PEC, né? Porque a proposta do Los Angeles Galaxy, aparentemente, ela é interessante para o jogador e vai um pouco daquilo que a gente falava no bloco anterior sobre o Atlético Paranaense e o Eric, né? Se o Vasco vai conseguir persuadir o PEC de algo que para ele pode ser interessante e para o clube de alguma forma também, né? E o Alexandre, ao falar na entrevista que ele quer manter o Gabriel Peck, que ele conta com o Gabriel Peck, é também uma estratégia de tentar arrancar mais dinheiro do clube americano, porque ele sabe que vai existir a negociação, vai existir a conversa, a tentativa, né? Então é sempre um jogo e não dá para garantir que o Gabriel Peck fica no Vasco. Em relação ao David, assim, eu entendo a desconfiança do torcedor, porque assim, o fato de o David e a sua família, não sei se o David né? O fato da família do David ser uma família de vascaínos e de o David ter um sentimento, qualquer que seja ele, pelo clube, isso não basta. Isso não basta, é preciso entregar. E nos últimos anos, o David entregou pouco do ponto de vista técnico. Ele se mostrou mais um jogador de força do que propriamente alguém que estava agregando tecnicamente. Ele encontrou dificuldade para se afirmar, tanto no Internacional quanto no São Paulo. Ele mostrou no começo de carreira um pouco mais de jogo. Então o David, há algumas temporadas, tem mostrado pouco. Então eu entendo a desconfiança. Mas também é preciso ter um olhar de que você não contrata só o craque para jogar. Você contrata peças de elenco, né? Várias peças de elenco. E dentro desse olhar, o David talvez se encaixe. Não acho que para ser titular, não imagino o David hoje brigando para ser titular do Vasco da Gama. O que eu gostei mesmo do que disse o Alexandre na entrevista coletiva é sobre o trabalho de médio e longo prazo que o Vasco da Gama tem. E ele falou que o Vasco não vai fazer grandes contratações. Aliás, até gastou 6 milhões de euros para comprar o João Vitor, que é um zagueiro de ótimo potencial, mas aquelas contratações de impacto, o Vasco não deve fazer agora, porque não é a ideia da 777 e dele, que é o executivo de futebol para essas temporadas, não é transformar o Vasco imediatamente numa grande potência, porque isso não vai acontecer. É construir passo a passo esse projeto para que ele seja sustentável para longo prazo. Eu acho importante ele verbalizar isso para a torcida antes de começar a temporada, porque na última temporada, quando o Vasco virou SAF, quando a 777 chegou, causou uma comoção muito grande no torcedor, aquelas declarações de que o Vasco nunca mais vai enfrentar o Flamengo em situação de inferioridade, né? Teve esse papo, nunca mais não vai brigar por algo que o Flamengo está brigando, e o Vasco não consegue entregar isso agora. Então é muito válido que o Alexandre tenha se comunicado de maneira tão clara que esse é um projeto para médio e longo prazo, o que não quer dizer que o Vasco vai ficar brigando contra o rebaixamento para sempre, ou nesse curto prazo. Não é isso. Mas não dá para esperar grandes e volumosas contratações de impacto para agora, porque não é esse o projeto.
E eu acho bom que o torcedor tenha noção disso nesse momento. Bom, e a competição de pré-temporada que a gente ouviu aí no VT que o Vasco vai participar, 2 partidas, você vai acompanhar aqui na ESPN e também no Star Plus. A gente segue o nosso Sport Center falando agora do Santos. O presidente Marcelo Teixeira deu uma entrevista coletiva hoje e ele falou que estava... Fala, família vascaína, tudo bem com vocês? Mais uma vez aí trazendo uma notícia atualizadíssima aí para vocês. Vasco entra em disputa pela contratação de Kevin Zenon, meia do União Argentinos. O meia-campista, ele tem um valor aproximado aí de 19,5 milhões de reais. Então, Ramon Dias já foi atrás e tem dura concorrência com outros clubes aí, como o Boca Juniors. O clube carioca vem tentando qualificar o seu elenco para essa temporada. E o objetivo de 2024 é alcançar aí coisas maiores para entrar nos campeonatos no ano posterior e sair campeão do carioca, do brasileiro e almejar aí títulos. E o Vasco demonstra interesse no meio-campista argentino. E como o Vasco da Gama sofreu muito esse ano agora de 2023 no Campeonato Brasileiro, o clube carioca brigou até a última rodada, e como vocês sabem, contra o rebaixamento, que coisas que nós não devemos passar, ao vencer o Red Bull Bragantino na última partida do ano. E vimos aí o Santos cair para a segunda divisão, que foi tarde, não jogou nada esse ano, então mereceu estar na segunda divisão. E a gente jogou muito no segunda temporada aí do brasileiro e merecemos permanecer aí na elite do futebol. Então, no entanto, os torcedores desejam que essa temporada de 2024 agora seja um pouco diferente, né? Que a gente briga aí por coisas maiores para 2025, o ano posterior, que a gente briga 2024 para 2025 a gente tá ali numa Libertadores, sonhar com a Libertadores, com o Mundial, sonhar ali com a Copa do Brasil, porque esse ano já não tem. Se a gente ganhar o Campeonato Carioca, a gente vai dar. Sul-Americana também não tem. Esse ano a gente está focado ali no Carioca e no Brasileiro, porque os outros campeonatos já foram, né, 2024. Então, o clube desembarca amanhã, né, no caso, terça-feira, no caso hoje, né, para lá em Punta del Este, para o campeonato, uma pré-temporada lá no Uruguai. Então, por isso, a expectativa de se movimentar no mercado da bola. Então, no entanto, nos últimos dias, o que vem mais repercutindo são as possíveis saídas dos jogadores do elenco. Com o treinador Ramon Dias, aí, como o nosso técnico já tinha falado, que está junto com o Alexandre Matos aí, tentando segurar a PEC, mas ele é uma proposta boa aí que ele recebeu, né? Boa para ele, não para o clube, mas a decisão quem toma é ele, né? E o atacante Figueiredo também, que pode deixar aí o Vasco da Gama. Então veio à tona que a diretoria fez uma consulta com o objetivo de fazer um jogador para ser companheiro de Payet e companhia. Trata-se do meio-campista Kevin Zenon, do Clube Atlético União da Argentina. E como eu disse aí, o valor dele, cara, é atualizado em 19,5 milhões de reais, que o Vasco vai ter que desembolsar aí, se caso queira ficar com um meio-campista, que porventura é um excelente jogador, vem atuando bem aí pela equipe. Eu dei uma especulada para falar um pouco de para vocês. Ele é um excelente jogador, apoia ali, ele faz bem a companhia ali com o Payet, faz o meio-campo bem, ele marca e avança também. Avança bem, vai até a ponta da área e chuta de longe, tem um chute certeiro,
fez bastante gols com a camisa aí do União. E tem meu aval aí, tem o aval de vocês também, torcedores. Já deixa no comentário aí o que vocês acham, se vocês conheciam, se vocês sabiam dessa especulação. Eu creio que não, porque saiu agora e eu já estou trazendo para vocês aí. Então acompanha aí esses próximos capítulos aí dessa novela. Então, pessoal, é isso que eu queria trazer para vocês até o momento. Não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e o seu comentário também, que nos ajuda muito. Valeu? Fiquem com Deus e até a próxima notícia.